Olá pessoal, esse é o Chakra Talk de número 69. É muito bom ter você com a gente aqui nessa caminhada, na qual nós procuramos sempre conversar sobre algumas reflexões bíblicas, aplicando as mesmas para o nosso dia a dia, para a nossa vida e caminhada cristã. E hoje eu convidei para estar aqui comigo o pastor Tiago, que conduziu a última reflexão, Tiago Jaquito, e o Ricardo Augusto, amigos aqui de caminhada na equipe pastoral, e eu tenho algumas notícias para vocês. Uma boa, a outra nem tanto. Eu sempre digo aqui que, assim, a gente tem a certeza de que a gente tem um ouvinte nesse podcast, que é a minha mãe, mas semana passada eu estava na minha dentista e ela me disse que a amiga que trabalha no consultório do lado, que também frequenta a nossa comunidade, não perde um podcast. Então, eu fiquei animado em saber que a gente tem mais um ouvinte. Mas a notícia triste que eu tenho é que eu não tenho mais certeza que a minha mãe está acompanhando a gente. Então, a gente está precisando aí do encorajamento das mães para nos acompanhar, né? Mas, Tiago, tudo bem contigo? Ricardo Augusto, como você tem caminhado? A palavra está com vocês. Ricardo, tudo bem por aqui, graças a Deus. E uma boa notícia é que a minha esposa e a minha mãe também assistem o podcast. 3 pessoas. E você, Ricardo? A minha mãe não é de podcast. Eu acho que eu vou ter que ter uma séria conversa com ela aqui, que eu me senti sozinho agora. Joia. Mas esse podcast, azar de quem não tiver acesso a ele, né? Porque nós vamos estar conversando aqui sobre a reflexão feita pelo Tiago, baseado no tema que nós temos conversado, que é esse desafio do grande reset. Esse momento de pandemia tem gerado na humanidade a discussão acerca da necessidade de um grande reset em várias áreas e várias dimensões da vida, e nós queremos aproveitar esse tema hoje para conversar sobre a importância de nós vivenciarmos um grande reset na nossa espiritualidade. Mas antes da gente ir para o assunto em si e falar sobre a espiritualidade e o referencial que o nosso Senhor Jesus na construção dessa espiritualidade consistente, vamos falar um pouco de contexto cultural, vamos falar um pouco de filosofia de uma forma que absolutamente todo mundo possa entender. O pastor Tiago apresentou aí para a gente o pensamento do Albert Borgmann, e o Albert Borgmann, ele fala da hipermodernidade, e ele aponta 3 características da hipermodernidade: a hiperrealidade, a hiperinformação e a hiperatividade. Tiago, você podia traduzir tudo isso aí para a gente, como que isso tem a ver com o nosso dia a dia, com a realidade que nós estamos inseridos hoje? Por favor. Ricardo, eu começo destacando essa preposição hiper, que vem do grego, hyper, que aponta para algo em demasia, algo grande, muito. Então, é importante começar a perceber como que o Borgmann trabalha isso. E aí essas 3 características, ele vai chamar a hiperrealidade de ontologia, da hipermodernidade, ou seja, a natureza da hipermodernidade, ela é uma hiperrealidade. E ele fala isso conectado com tecnologias. Então, ele está dizendo que nós estamos tão conectados a várias realidades ao mesmo tempo, a uma hiperrealidade, e isso nos faz viver de modo alienado. A segunda característica, ele chama de hiperinformação, também relacionada à tecnologia, é o fato de nós recebermos ao longo de um dia, por exemplo, muitas informações e nós somos incapazes de processá-las, e são tantas as informações, mas nenhuma delas realmente a gente consegue se engajar
e se aprofundar nela. E a terceira é uma consequência, ele chama de hiperatividade, ele chama da ética dessa hipermodernidade, ou seja, é a maneira como a gente se comporta, né? Porque nós vivemos uma hiperrealidade, hiperinformação, nós também vivemos de uma maneira hiperativa, ou seja, em atividades diferentes ao mesmo tempo, e o curioso é que às vezes a gente não faz nenhuma dessas atividades de uma maneira correta, de uma maneira plena, né? A gente fica envolvido dessa forma. E aí, tudo isso conectado à questão de tecnologia, e o resultado disso, que eu apontei na mensagem, é que isso gera impessoalidade, porque nós, humanos, não temos capacidade de vivermos essas realidades hiper, digamos assim. Legal, e é interessante no pensamento de Borgman, que apesar dele descrever essas características do mundo que está à nossa volta, características desenvolvidas grandemente a partir de uma sociedade tecnológica, né? A visão dele não é nem otimista nem pessimista para com a tecnologia. Ele tem uma posição talvez bem próxima daquele filósofo coreano Byung-Chul Han, que nos convida a uma visão equilibrada, né? Ao uso da tecnologia de maneira apropriada. Mas o que me chama muito a atenção é que a resposta do Borgman para essa cultura e essa sociedade que nos envolve por esse hiper, como o pastor Tiago destacou, hiperrealidade, hiperinformação, hiperatividade, ele diz que a resposta para isso esteja na prática de nós conversarmos e cozinharmos juntos. Ele diz que a gente precisa voltar a sentar em volta da mesa e conversar um com o outro, focando na conversa, focando no lugar, focando nas pessoas e percebendo a realidade, em torno da mesa, conversando, o que é talvez um bom contraponto para o que você colocou, Tiago, que é a questão da impessoalidade na espiritualidade, mas a impessoalidade na própria vida, né? O que você acha dessa proposta do Borgman, da gente sentar em torno da mesa e conversar como uma forma da gente resgatar a consciência da realidade, das pessoas e o foco? Eu estou pensando aqui, eu estou rindo até, quem diria que um dia nós iríamos entender que sentar à mesa e bater um papo seria contracultural. Nossas vozes estavam certas, nossos avós estavam certos, e... Os mineiros sempre estiveram certos. Os mineiros são contraculturais, quando ainda tem um bolo e um café à mesa. Eu acho sensacional isso, Ricardo, porque é uma... solução, como você mesmo já disse para nós, é uma solução simples para um problema tão complexo assim. Voltar a algumas práticas que a gente deixou para trás. Sensacional. Eu não conheço muita obra do Borgman, né? Mas, assim, o pouco que eu li e ouvindo a conversa aqui, a impressão que fica é que ele não apenas não tem uma leitura pessimista ou otimista acerca da tecnologia, que ele propõe um bom uso. Ele deixa um alerta, né? Não confundam vocês que são humanos com máquinas, né? Uhum. Nós não somos máquinas para processar informações infinitas, para lidarmos com atividades infinitas, para lidarmos com múltiplas realidades. Não, a gente é gente, pessoas criadas para relação, criadas para sentar na mesa, né? Impessoalidade é algo que nos faz mal, nós fomos feitos para pessoalidade, né? Isso eu acho que fica ali nas entrelinhas. Sim, eu acho que e quando a gente fala de que a proposta dele é que a gente precisa sentar mais à mesa e conversar mais, pode parecer alguma coisa simples de ser feita, mas eu não sei qual é a experiência de vocês, no dia a dia de vocês, no contexto familiar, mas quantas vezes a gente se depara com o fato de que, mesmo à mesa,
o smartphone tem preeminência. Pessoas olhando para as mensagens que chegam, então aqueles que estão em torno da mesa são os distantes, e aqueles que estão longe da mesa, mas estão conectados nas redes sociais, são os próximos. E a gente está ouvindo quem está distante e, muitas vezes, de forma impessoal, porque a gente está vendo nas redes sociais o que pessoas com quem a gente nem tem relacionamento real está fazendo ou está dizendo, e abrindo mão da construção de um relacionamento real, se conectando ao que o outro está falando. Assim, eu acho que é algo que parece simples, mas eu percebo que, principalmente para a geração que fez a curva para a tecnologia, ou a geração que nasceu já nesse mundo tecnológico, se torna uma penitência sentar em torno da mesa sem o smartphone. Eu tô certo ou vocês também não veem assim? Eu vejo, Ricardo, e essa sua provocação me fez pensar as razões disso. Quais seriam as razões de alguém escolher se relacionar por uma mídia social, ao invés de se relacionar pessoalmente com alguém que está ao lado dela à mesa? Será que ela quer se proteger de relacionamentos humanos mais reais, que sempre implicam em riscos? Será que ela, nas relações, nas mídias, ela consegue se apresentar como ela gostaria de ser, mas não como ela é de fato, e quem está à mesa com ela consegue vê-la como ela é de fato? Essas perguntas vieram aqui à minha cabeça enquanto eu te ouvia, as razões para isso. E talvez construir relações e manter relações através do smartphone seja mais fácil, porque o que a pessoa diz e eu gosto, eu dou like, o que a pessoa diz e eu não gosto, eu desprezo. Mas se a gente desligar o smartphone e a gente tiver que conviver com as pessoas ao nosso redor, nós não temos como agir dessa maneira simplista, dando likes nas falas das pessoas ou desprezando o que elas dizem. A gente precisa ouvir e construir junto com as pessoas. Eu até, às vezes, acho que essa geração criada no contexto das redes sociais, que reage a tudo dando likes no que gosta e desprezando o que não gosta, tem perdido a própria capacidade de, nas relações familiares e nas relações interpessoais, serem polidas ou políticas no bom sentido do ser, né? Ou seja, se a pessoa fala algo que eu não concordo, eu necessariamente não preciso desprezá-la e confrontá-la. Eu posso e devo absorver o outro na sua discordância dos meus pensamentos e aprender a conviver. Então, talvez relacionar-se pelo smartphone seja muito mais simples do que construir uma relação em torno da mesa com os familiares e amigos. O que você acha, Augusto? Eu acho que você pegou um ponto importante, Ricardo, porque quando você traz essa questão de perde a capacidade de ser política, não é simplesmente que na rede social aquela pessoa curte ou descurte algo. Ali na rede social a lógica é do confronto, da beligerância, né? Então ela pode ser agressiva, violenta nas falas, e aquilo ainda é bem visto pela bolha dela, que ela só ganha os likes, né? Agora, imagina numa mesa de jantar em família. Seu pai diz algo que você não apenas discute, mas você vai reagir de forma agressiva. Isso é insano, né? Isso é insustentável. Então, assim, a lógica das redes não apenas é mais fácil, ela anda na contramão das relações pessoais da vida real, do dia a dia, da mesa, né? Então, acho que ela intensifica esse confronto, essa questão de,
Se a gente privilegia demais a rede social, esse mundo virtual, não é que apenas a gente vai se desconectar do real, a gente vai desaprender a viver bem no real, né? Diga, Thiago, você ia completar com alguma coisa? Eu acho que o Augusto foi muito preciso. Os relacionamentos virtuais constroem bolhas. Relacionamentos à mesa furam essas bolhas. Uhum. E também eu acho que a palavra do Augusto abriu, assim, ou fez com que eu me lembrasse do fato de que o próprio Borgman, ele entende que numa determinada dimensão, a tecnologia molda o ser humano e a maneira como ele se relaciona. E esse é um perigo, né? Então, por exemplo, homens e mulheres que estão imersos nas redes sociais, eles passam a agir fora das redes sociais de acordo com o que as redes sociais os moldaram. Então, se a regra nas redes sociais é dar like ou dislike, ou pior ainda, nas redes sociais eu posso ser agressivo porque é uma relação impessoal. Aí, quando vai para o mundo real, essas pessoas levam esse padrão de relacionamento para as relações pessoais, de carne, pele e osso, sendo agressivas, sendo bélicas, sendo intolerantes e sendo incapazes de estar com o outro, acolhendo o outro nas diferenças, nas opiniões contraditórias e assim por diante, né? Agora, empurrando aqui a nossa pauta, Tiago, o quanto tudo isso que a gente está falando tem a ver com o que o James Smith chama de iPhoneização da vida e da sociedade. Você acha que tem relação, tudo isso que a gente está conversando, com o que ele chama da iPhoneização? Direta, tem uma relação direta, porque o que o Smith trabalha com a ideia de iPhoneização é que a gente pega a relação que a gente tem com o nosso iPhone, ou smartphone, e projeta isso para a vida real, né, para o mundo real. Então, tudo tem que estar na ponta do nosso dedo e deve acontecer com rapidez, do modo que a gente quer para gerar satisfação. Então, se eu quero comer hoje um tipo de comida, eu vou lá no meu iPhone e com um toque essa comida chega para mim. Se eu quero um carro, com um toque chega. Se eu quero comprar alguma coisa. E nós projetamos isso para as nossas relações pessoais e para a nossa vida. Ou seja, nós ganhamos uma falsa consciência de que tudo gira em torno de nós mesmos, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de relacionamentos virtuais, eu com um toque bloqueio ou desbloqueio as pessoas que eu quero que se relacionem comigo. Se elas concordam comigo, sim. E aí você tem o surgimento das bolhas. Se elas não concordam comigo, eu simplesmente bloqueio. E isso é muito perigoso, porque você pensa em 7 bilhões de pessoas achando que são o centro do mundo. O que vai acontecer com o nosso planeta? Uau! Ricardo, o que você acha disso? A primeira coisa que me veio à mente quando eu vi o Thiago ontem foi que essa temática, de certa forma, não é nova, né? Inclusive, nós, na Chácara, já tratamos dela numa série, a Vida on Demand, né? Que é possível encontrar lá no nosso site. Mas é insustentável, né? A gente vai sendo moldado na nossa mente e coração por uma tecnologia que funciona de uma forma própria, uma forma que não combina, que não dá match com a forma como que nós somos criados como seres humanos para viver. E aqui o Smith e o Borgman podem dar a mão, né, e concordar, né, que isso não apenas vai gerar essa impessoalidade, isso vai gerar uma série de outros problemas. Isso é completamente sustentável, né? Deixa eu colocar 2 cenários aqui para vocês, até para que as pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo possam entender de maneira prática as implicações do que a gente está falando. Eu me lembro, eu tenho uma memória, assim, muito distante, quando
eu ainda era um menino ou pré-adolescente, e meus pais fizeram uma viagem para Foz do Iguaçu de carro, num Fusca, e nós paramos para visitar alguns parentes no caminho, e chegamos numa cidade chamada Campo Mourão. Na cidade de Campo Mourão, nós ficamos num sítio, e eu me lembro de nós estávamos assentados já à noite, do lado de fora da casa, e ali tinham os familiares, alguns amigos, os familiares, e todo mundo sentado, conversando. E eu era um pré-adolescente, e eu não tinha controle do assunto, nem da conversa, mas eu prestava atenção e eu procurava me engajar no assunto que estava sendo conversado e me interessar em conhecer um pouco mais do que as pessoas estavam falando. Ponto. Na outra linha, parágrafo. Hoje em dia, nós às vezes estamos sentados em torno de uma mesa, avós, pais, filhos, quem sabe netos, né? E a gente está conversando. Mas, de repente, assim, a conversa não vai na direção do que um dos filhos se interessa. Então, o que ele faz? Ele abaixa a cabeça, pega o smartphone e começa a ver o que interessa. E aí o outro filho não se conecta à conversa. Então, resolve ver nas redes sociais que se tem algum recado. E as crianças, para não incomodar a conversa, porque a conversa não interessa para elas, os pais dão um iPad na mão delas para elas ficarem jogando. Ou seja, isso gera... A gente não está se dando conta, mas nós, seres humanos, estamos nos tornando incapazes de participar de uma conversa que não está diretamente ligada ao nosso interesse. Ou a conversa, ou a pauta da conversa estabelecida por mim, ou eu não participo dela. Eu abaixo a cabeça, ligo o smartphone e vou conversar com as redes sociais ou com outras pessoas. Como que vocês veem essas duas realidades? A do mundo pré-smartphone, aonde a conversa que está rolando, a gente tem que aprender a se engajar nela, a se interessar por ela. E agora, a conversa que está rolando, se não me interessa, eu me desconecto da mesa e eu vou para a realidade virtual. Você comentou de quando você era mais novo, né? E você foi ilustrando, eu também acabei lembrando. Quando eu era mais moleque, eu confesso, eu matava a aula para ir jogar bola, tá? E de vez em quando acontecia que nessa de 3 times, quem perde fica de fora, o dono da bola, o time dele perdia. E aí dava aqueles 5 minutos dele, ele falava, não, se o meu time não joga, se eu não jogo, eu vou pegar a bola e vou levar embora e ninguém mais brinca, né? Só que isso, assim, era muito raro de acontecer, pelo menos pelo que eu me lembro, né? Parece que hoje todo mundo virou esse dono da bola, que não consegue ficar 5 minutos esperando o outro time jogar e fala, não, então eu vou acabar com a brincadeira de todo mundo, né? Assim, o que era raro se tornou comum e, infelizmente, não é uma boa prática para se ter tornado comum, né? Ricardo, desde o final do século XIX, começo do século XX, o campo afetivo ele começou a ser centralizado na vida humana. Uma pessoa ela tem várias facetas. A vida humana ela é repleta de várias facetas, né? Quando uma dessas manifestações humanas ela é centralizada, você tem um ídolo ali. Então, no século passado todo, esse campo afetivo foi sendo cada vez mais centralizado e se transformou em um ídolo. E a frase que define essa idolatria é: o importante é ser feliz. Ou seja, eu preciso ter experiências afetivas que me façam feliz. Sejam elas via a atividade sexual, a comer, beber, a trabalhar, não importa. Eu preciso me sentir feliz. E aí você tem a chegada do iPhone. O iPhone, as mídias, esses aparelhos, eu acho que eles potencializaram ainda mais essa centralização das afeições. Resumindo, o que eu quero dizer com isso?
Se o que está acontecendo me agrada e me faz sentir bem e feliz, ok. Se não, eu abandono isso e eu vou para aquilo que me interessa. O problema é que isso tem gerado uma geração cada vez mais imatura, sensível, que não consegue amadurecer e lidar com as questões reais da vida, porque a vida nem sempre ela é boa e nem sempre a gente tem que fazer só aquilo que nos agrada. E a gente aprende isso onde? Principalmente em relações pessoais dentro da família. Então, eu acho que a chegada desses itens potencializou essa centralização do campo afetivo em nossa sociedade. E é interessante, talvez alguém esteja pensando assim, mas o que tudo isso que vocês estão conversando tem a ver com espiritualidade? E me ocorre que, assim, tem tudo a ver. Porque, por exemplo, algumas das práticas espirituais demandam que eu entre na presença de Deus sem a minha agenda, mas que eu esteja atento para ouvir a voz de Deus. E como nós vamos ouvir a voz de Deus se nós estamos sendo criados e formatados por uma cultura na qual eu sou incapaz de prestar atenção no que o outro está dizendo e não corresponde à minha agenda? Então, como ouvir a voz de Deus se eu fui criado para ouvir tão somente a pauta do meu coração? Perceba uma das disfunções. Outra coisa que me vem à mente é que, assim, a espiritualidade cristã, ela é altamente construída na vida de uma pessoa através de histórias, né? Tanto que, assim, a Bíblia é uma compilação de histórias, e através das histórias, Deus está passando princípios e valores. E aí a minha família, por parte materna, é uma família com minha mãe, tem 7 irmãos italianos, e eles gostam muito de contar histórias. Eu cresci ganhando identidade, ouvindo as histórias deles. No entanto, eu percebo já os meus filhos e talvez meus netos com uma grande dificuldade de estar em torno da mesa ouvindo histórias. Porque é a história do outro, não tem nada a ver comigo, é a história dos meus avós ou bisavós. Mas como que fica dentro da espiritualidade cristã o fato de que a formação espiritual se dá inúmeras vezes através do passar histórias, do se contar histórias? São duas coisas que me ocorrem que essa discussão nossa tem implicações para a espiritualidade: a capacidade de ouvir e a capacidade de aprender ouvindo histórias. Algumas outras coisas vêm à mente de vocês? Eu acho que essa lista pode crescer e crescer muito, né, das disfunções. Mas para mim uma coisa que é muito marcante dentro do que o Thiago trouxe nesse domingo é que espiritualidade para nós que somos cristãos não tem a ver com um compartimento da vida que você vai e programa na sua agenda e você fala: agora eu vou exercer a espiritualidade. Não, ela tem a ver com uma relação. Então, quando a gente está sendo moldado por essa cultura, por esses diversos artefatos culturais que nos tornam impessoais, a gente está tendo a nossa espiritualidade ela afetada na sua essência. A gente não consegue se relacionar com Deus. Aí, essa fundação sendo afetada, a gente vai ter diversas outras coisas, além dessas que você trouxe, que vão ser sintomas, que vão ser características de como que as coisas não são como deveriam ser. Uhum. E aí talvez a gente poderia passar a bola para o Thiago, que nos apresentou, a partir de um texto de Marcos, como Jesus ele exercitava essa espiritualidade, e o Thiago usou 4 palavras para definir: prioritária,
intencional, direcional e relacional. Tiago, você podia relembrar para a gente e descrever um pouco para aqueles que não tiveram acesso a esse material, o que você quis dizer por essas 4 características da espiritualidade de Jesus? Sim, sim. É importante começar destacando o que o Augusto falou há pouco. Você não pode desconectar o versículo 35, que eu vou ler rapidamente aqui, do restante, porque a espiritualidade de Jesus não é um momento, mas ela é aquilo que direciona a vida de Jesus. Esse versículo que você fala, Ricardo, é o versículo 35 do capítulo 1, que diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Então, Marcos constrói esse versículo com 4 verbos, 3 deles apontam para uma atitude de Jesus, simples, e um para um processo que Jesus faz, né? Então, o primeiro é uma ênfase em que Jesus ele se levantou ainda escuro, e isso aponta para a prioridade que Jesus dava para a sua espiritualidade, para esse tempo que ele teria com o Pai, né? O segundo verbo é que diz que ele saiu da casa. A casa era um ambiente diferente das casas que nós temos hoje, não só cômodo, todas as pessoas ficavam, e Jesus, então, ele intencionalmente busca um lugar, ele sai daquele lugar para buscar um outro lugar onde ele pode realmente aprofundar esse relacionamento com o Pai. Ele usa um terceiro verbo que, assim, numa construção literária seria dispensável, mas não para Marcos, ou seja, ele saiu e foi, e aí foi para um lugar específico. Então, a terceira característica é que a espiritualidade de Jesus é direcional, ou seja, o direciona para um lugar, e o lugar é um deserto. É um deserto onde Jesus pode ficar sós, as vozes exteriores podem ser caladas, as vozes interiores também, e ele pode ouvir aquele que ele precisa ouvir, que é o Pai. E a consequência de tudo, e aqui é um verbo que a gente chama de um verbo imperfeito, que no grego traz a ideia de processo e de algo que acontece mais de uma vez, e ele orava, no sentido de se relacionar com o Deus Pai. Então, são essas 4 características da espiritualidade de Jesus: prioritária, intencional, direcional e relacional. Uhum. E, Augusto, como isso te chamou a atenção? Dessas 4 características, qual delas se destacou mais para você durante essa reflexão? Eu confesso que é a direcional. Eu vou explicar o porquê. Por mais que eu tenha dito aqui, poucos minutos atrás, que para mim espiritualidade não tem a ver apenas com o momento na agenda, eu acho que um dos problemas da nossa geração é que também a gente diluiu tudo ao longo da agenda. E as pessoas não têm mais disciplina, não têm mais esse movimento direcional de ir para um lugar onde o silêncio vai ser possível, onde o foco vai ser possível, para ali, então, você aprofundar a relação. Eu acho que essa é uma das falhas da nossa espiritualidade contemporânea, né? Ela foi muito diluída, né? E o direcional de Jesus, de ir intencionalmente ao deserto, para mim, assim, tem destaque, né? Assim, até por questão literária, como o Thiago trouxe, né? Marcos traz esse verbo a mais. Por que, Marcos? Por que isso é tão importante e não tem a ver com uma redundância, mas tem a ver com um propósito, tem a ver com essa direção que o Thiago trouxe. Isso, para mim, sim, não pode ser perdido de vista. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estarem num deserto, mas eu, numa determinada ocasião que eu estava visitando o Chile para uma conferência, depois eu fiquei mais alguns dias, a conferência era no norte do Chile, e eu pedi para um amigo me levar para o deserto do Atacama. E nós pegamos uma estrada, e num determinado ponto da estrada, nós saímos do asfalto e entramos no deserto propriamente, e dirigimos ainda um período até que nós estávamos completamente distante de tudo e de todos. E eu falei para ele: eu quero que você me deixe sozinho aqui por 3 horas.
por 3 horas. Marca no seu GPS aonde eu estou, porque não tem ponto de referência no GPS, e me deixe sozinho aqui por 3 horas. E foi uma das experiências mais profundas que eu já tive na vida, porque talvez a gente leia, Jesus foi para um lugar deserto, mas ali na região de onde se encontra hoje Israel e onde Jesus viveu, ali na Palestina, essa figura do deserto é muito comum. E no deserto, devido ao solo areoso, existe um silêncio absoluto, E o que me chama a atenção, lembrando da minha experiência, o deserto é um lugar onde não existe absolutamente nada para te distrair. O deserto não tem uma árvore bonita para você contemplar, você olha para todos os lados, a paisagem é a mesma, e não existe barulho algum para te distrair. Deixa eu voltar ao ponto aqui. Como desenvolver uma espiritualidade na qual a gente seja capaz de se concentrar na voz de Deus, num mundo com tantas distrações, no qual nós somos incapazes de estar numa mesa conversando com familiares sem nos deixarmos distrair pelo sinal do smartphone. É um grande desafio nesse ponto, né? O que vocês acham? Parece óbvio, mas é importante lembrar. Jesus não foi para o deserto orar com o smartphone no bolso. É verdade. Ricardo, essa experiência que você contou é fascinante. Eu nunca tive essa experiência, espero poder passar por isso, mas é interessante porque aí o texto bíblico ganha mais cores. Porque quando você fala que não há nada que possa distrair sua atenção, não há nenhuma árvore mais bonita para você ficar olhando, o fato do solo contribuir para o silêncio. E aí eu fico pensando que às vezes a gente não busca os nossos desertos porque a gente tem medo do que a gente vai encontrar dentro de nós. O deserto nos lança para dentro dos nossos corações. E o deserto é um lugar onde esses fantasmas eles vêm à tona e precisam ser exorcizados, digamos assim, né? Então eu acho que muitas vezes nós não nos direcionamos para os nossos desertos porque a gente tem as nossas razões e os medos de que lá nós teremos que enfrentar coisas que a gente vai jogando para baixo do tapete ao longo dos anos. E você falou uma coisa, Thiago, que nessa experiência que eu tive no deserto foi muito preciosa, porque o primeiro momento que eu fiquei sozinho foi um momento em que eu descobri que existia barulho demais dentro de mim para eu conseguir ouvir a voz de Deus. É interessante, o deserto é um lugar de silêncio, mas quando você se coloca nesse lugar, você descobre que o seu ser interior é barulhento demais para você ouvir a voz de Deus. E aí isso me fez lembrar como em inúmeras experiências bíblicas, e principalmente a experiência de Elias, né? Deus não fala através do estrondo do trovão, ou do terremoto, ou do fogo. Deus fala na brisa suave. Então, a sensação de que Deus, ele sussurra. E para a gente ouvir a voz de Deus, a gente tem que se aquietar. E para a gente se aquietar, a gente tem que resgatar urgentemente a capacidade de se concentrar numa conversa, de estar presente com quem nós estamos conversando, porque isso é parte da nossa relação com Deus. E quando o Tiago coloca da questão relacional, né, é interessante nesse texto como o que vai direcionar Jesus não são as vozes exteriores, as vozes dos discípulos que vêm
até ele demandam, como o Tiago colocou para a gente, mas o que vai direcionar Jesus é a voz que vem de Deus. Mas como ouvir a voz de Deus se o nosso ser interior é tão barulhento e nós estamos cercados por tantas demandas, não só das pessoas, mas da tecnologia que nos cerca? Alguma dica para isso? Eu acho que isso é um desafio para todos nós, né? Algumas pessoas me respondem no WhatsApp falando: nossa, me desculpa que eu demorei. E eu chego e falo: que bom que você demorou para responder no WhatsApp. Porque se você se submeter a responder toda a mensagem no WhatsApp que chega logo em seguida, você está se submetendo a um tipo de tirania. E isso vai oprimir quem você é, vai oprimir a sua história, a sua vida, né? Eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem é dar limite para a tecnologia. Chegar e falar: opa, eu vou desativar a notificação de Facebook, de Instagram, meu celular não precisa apitar a todo momento. E, sobretudo, nesses momentos onde a gente fala: não, agora é um momento onde eu vou silenciar as coisas, onde eu vou exercer dessa prioridade, dessa intencionalidade, dessa direção. Por quê? Porque eu quero me relacionar com o Pai. Então, imponha limites e exercite essa disciplina para nutrir esses momentos. Seria um começo de resposta, que eu diria. Eu só diria, indo no mesmo caminho do Augusto, mas reforçando que se o Pai não for mais importante para nós, mais doce do que as demandas, nós não conseguiremos mudar isso. E o que está batendo aqui na minha cabeça, eu acho que é um versículo do Salmo 63 que diz assim: o teu amor é melhor do que a vida. O salmista fala, eu acho que é Davi. E esse versículo sempre bate na minha cabeça, porque se o amor de Deus não for melhor do que a vida para nós, então melhor do que tudo mais que a gente tem, nós não conseguiremos fazer esse movimento relacional. E o que você falando, Tiago, você traz a minha memória o que você mesmo disse quando faz o apontamento da oração que Jesus nos ensinou, que começa: Pai Nosso que estás nos céus, e em seguida, quando Jesus fala sobre nós não acumularmos os tesouros na terra, mas acumularmos os tesouros nos céus. E aí a pergunta é: qual é o nosso tesouro? Porque o nosso tesouro sempre vai ter a nossa atenção, né? E o Tiago nos deu um grande insight, dizendo nesse texto: o tesouro nos céus é o Pai. Então, Jesus não tinha nada mais importante a fazer do que se retirar para lugares desertos e estar na presença do Pai. Porque o Pai é o tesouro. O Pai é o tesouro. E talvez isso aponte para nossa, ou responda a pergunta: por que nós oramos tão pouco nos tempos atuais? Talvez porque os nossos tesouros sejam a nossa carreira, os nossos estudos, os nossos livros, as nossas pregações, as nossas igrejas, os nossos amigos, a nossa imagem nas redes sociais, e não o Pai. Tiago, deixa eu aproveitar, você fez uma menção de uma obra do C.S. Lewis e de uma conclusão que uma das irmãs de Psique chega quando ela está em busca de respostas de Deus. Conta um pouco essa história novamente para a gente, porque eu particularmente achei que foi um dos pontos altos da reflexão, e eu acho que pessoas que não ouviram vão certamente se beneficiar grandemente disso. Por favor. Bom, o C.S. Lewis é um grande mentor para aqueles que desejam uma caminhada espiritual através das suas obras. E essa é uma obra já do final da vida do Lewis, é uma obra mais madura até, mas é
é uma releitura de um mito latino do século II depois de Cristo, o mito da história de Cupido e de Psique. Mas o Luiz, ele conta a história a partir da perspectiva da irmã mais velha de Psique, chamada Orual, ou Oruel, depende da tradução, mas eu acho que é Orual. E ela é uma mulher que não era bonita, digamos assim, e ela passa por muitos problemas ao longo da vida, por injustiças, sofrimentos, e ela fica se perguntando por que disso em oração. Ela busca respostas para essas questões que ela enfrenta ao longo da vida. Mas nenhuma resposta é dada a ela no sentido objetivo e do jeito que ela gostaria de receber. Mas então, ao final do livro, ela chega a essa conclusão que é fantástica, e para mim foi um dos textos assim mais impactantes sobre oração, que ela diz: olha, eu terminei meu último livro sem respostas às minhas palavras, às minhas orações, mas agora, Senhor, eu entendo porque tu não respondes. E aí vem a afirmação central: porque tu és a resposta. E ela conclui dizendo: diante da tua presença, todas as perguntas se desvanecem ou desaparecem. E aí essa afirmação para mim é fenomenal. Tu és a resposta. Então, Deus não precisa responder do jeito que a gente pede, mas quando nós entendemos que o próprio Deus é a resposta para todas as coisas, a nossa vida vai mudar completamente, inclusive a nossa espiritualidade. A resposta é a pessoa de Deus. Exatamente. Né? E eu acho que, às vezes, nós transformamos a oração, até mesmo aqueles que oram, nós transformamos a oração num projeto que eu costumo dizer que consiste em pegar o braço de Deus e dobrar o braço de Deus até ele gemer e ele bater na mesa dizendo: tá bom, eu vou fazer o que você quer. Né? E o que o C.S. Lewis nos apresenta nessa história é que a finalidade última da oração não é nós obtermos de Deus o que nós queremos. A finalidade última da oração é conhecermos a Deus, é estarmos com Deus. Deus é a resposta. Né? Eu gostei dessa sua frase de que a presença de Deus relativiza todas as nossas dúvidas, né? Porque a presença de Deus é o absoluto, que vai relativizar tudo que a gente está vivendo, todas as nossas demandas, todas as nossas crises. Me faz lembrar também do Salmo 73, que o salmista está numa crise danada, olhando ao seu redor, e o grande questionamento dele é: por que que os ímpios prosperam? Por que que os caras que não seguem ao Senhor têm carro melhor do que o meu, têm profissão melhor do que a minha, têm mais dinheiro do que eu, parece que vivem de maneira mais saudável do que eu vivo? E aí o Salmo 73 diz, o salmista diz: até o momento em que eu entrei na presença de Deus. Uhum. Quando o salmista entra na presença de Deus e contempla a pessoa de Deus, toda a sua realidade exterior é relativizada diante do absoluto, Deus. Ricardo, o Tim Keller, falando sobre o começo da oração do Senhor, né, da oração do Pai Nosso, ele chama a atenção que Jesus ensina a gente pedir alguma coisa só depois da gente passar por um processo. Para nós que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Ele chama isso de centralizar Deus em nossas vidas. A oração é um ato de centralização de Deus. A partir disso você pede: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É nesse sentido, muito interessante. E aqui eu acho que vale a pena destacar que a gente tem um desafio, né? Não nesse domingo, no anterior, você, Ricardo, trouxe para a gente que a gente precisa sair da mentalidade de consumo para discípulo. Só que a mentalidade de consumo faz a gente chorar desse jeito, querendo torcer o braço de Deus, porque a gente quer coisas. Enquanto a nossa espiritualidade é da relação, a gente tem que desejar o próprio Deus. Né? Eu acho que muita gente... Desculpe, Ricardo. Eu acho que muita gente ainda pensa ou age como aquelas crianças no tempo do Natal, sabe? Que vai no shopping e tem um Papai Noel lá, aí senta no colo do Papai Noel e apresenta uma lista de pedidos e vai embora com uma balinha na mão.
Tem muita gente que acha que a oração é isso, você senta no colo de Deus, o Pai, e fala, eu quero isso, fui uma boa pessoa, até mais, até o próximo Natal, mas a coisa não é assim. E eu acho que essa conversa nos leva aí a inúmeros desafios, né? Há desafios que passam por a gente perceber que o nosso estilo de vida contemporâneo, cercado pela tecnologia, muitas vezes tem nos roubado a capacidade de simplesmente sentarmos com uma pessoa à mesa e termos os nossos olhos nela e conversarmos e ouvirmos com atenção o que ela tem a dizer. E o quanto isso afeta o nosso próprio paradigma de oração. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês e saber da opinião de vocês. Por exemplo, eu, assim, é óbvio que eu falo de passado porque eu estou ficando velho, né? Eu lembro sempre de Rubem Alves, que diz que a gente sabe que está ficando velho quando a gente tem mais passado do que futuro, e é o meu caso, eu tenho mais passado do que futuro. Mas eu me lembro que eu fui desafiado na minha caminhada cristã a ter o momento a sós com Deus. O termo usado era esse, momento a sós com Deus. E o momento a sós com Deus era o momento em que eu ia para um canto da casa, no meu quarto, escritório, ou um canto da sala, abria a Bíblia e tinha um tempo a sós com Deus. É interessante como hoje pessoas substituíram esse tempo a sós com Deus por ouvir uma reflexão ou uma devoção feita por um pastor, por um pregador famoso. Então, assim, e isso as pessoas têm como um momento de devoção. Ou seja, nós estamos terceirizando a intimidade com Deus. E a gente está vivendo uma espiritualidade a partir da experiência do outro. Entenda? Eu não estou falando que a gente não deva ler bons livros, ler devoções escritas por outros, ouvir devoções de outras pessoas, mas, assim, existem pessoas que não sabem mais o que é estar a sós com Deus e ouvir a voz de Deus. Isso seria fruto dessa iPhonização, uma influência da iPhonização no nosso próprio tempo devocional? Eu acredito que sim, Ricardo. E essa relação que você faz entre as nossas relações pessoais, humanas, com a nossa relação com Deus, faz muito sentido, né? Porque quando... Não é que é ruim, como você mesmo disse, ouvir outras pessoas ou ler. Isso não é ruim, mas a nossa relação pessoal com Deus não pode ser assim. Eu fiquei pensando, assim, a pandemia fez com que nós ficássemos longe das pessoas que nós gostamos, amamos e temos prazer em estar junto, né? Mas isso logo vai passar e a gente vai poder se reencontrar com segurança mais para frente. E eu fico pensando assim, quando, por exemplo, eu vou receber uma família de amigos e um amigo meu, eu fico ali ansioso para ele chegar, para estar com ele. Eu nem sei do que eu vou falar com ele, eu nem sei do que a gente vai conversar, mas não importa muito isso, importa ele estar lá e nós estarmos sentados e conversando. É um prazer estar na presença desse amigo. E o ponto é esse, é um prazer estar na presença do Pai de maneira muito pessoal, e por isso a gente precisa ter um tempo nosso com o Pai, né? Porque quando a gente abre a palavra de Deus nesse tempo a sós com Deus, como você disse, é o Senhor falando com a gente. E a oração, o tempo de oração, não é só falar com Deus, é muito mais uma postura do que ficar falando com Deus, né? Como Jesus disse, quando vocês forem orar, entre no seu quarto, e o Pai que vê, não só que ouve, mas que vê em secreto, te recompensará. Qual será essa recompensa? A recompensa é a própria presença do Pai e a alegria e o prazer de estar na presença dele, que importa.
Legal, e eu queria caminhar aqui para o final do nosso podcast hoje, fazendo uma conexão desse tema com o tema anterior, quando nós convidamos as pessoas a reiniciarem a relação delas com uma comunidade local, com uma igreja local, mudando o paradigma de consumidores para um paradigma bíblico de discípulos. E eu queria fazer o seguinte exercício. Nós recebemos aqui uma pergunta de desabafo de um dos nossos ouvintes que não quis se identificar e a gente respeita isso, mas eu queria convidar o Tiago e o Ricardo a fazerem o seguinte exercício. A partir do que eu vou ler e a partir do que nós estamos discutindo acerca de uma espiritualidade bíblica saudável, relacional, intencional, direcional e tudo mais que nós conversamos, à medida que eu ler, eu queria que depois vocês pontuassem ou identificassem no que essa pessoa diz, quais são as disfunções que a comunidade dessa pessoa, ou talvez essa pessoa, esteja vivendo, e o que ela deveria fazer à luz dessas disfunções, ou o que a sua comunidade local deveria fazer à luz dessas disfunções. Posso ler? Sim. Olha só. A pessoa diz assim: muito obrigado por essa conversa. Por uma questão ética, não vou dizer meu nome, mas gostaria de uma opinião, considerando a exposição do domingo, dia 15 de agosto. Essa pessoa diz que é membro ativo de uma igreja e serve como voluntária há anos, em especial com o cuidado das pessoas e ajudando na liturgia dos cultos da sua igreja. E ela, paralelamente, acompanha a chácara há alguns anos e foi muito confrontada por aquela série Ser Discípulo, em especial pela lógica dos grupos pequenos e dos encontros pessoais. Para quem se lembra, a gente pega o modelo de Jesus, em que ele faz discípulos no meio da multidão, nos grupos pequenos e encontros pessoais, enviando seus discípulos à missão. Mas a pessoa continua dizendo assim: desde então, tenho tentado organizar e estimular os líderes da minha igreja a desenvolverem grupos pequenos, mas tem sido em vão. A nossa igreja parece ter um engajamento apenas nas pregações que convidam a um chamado universal, aonde estamos. Tem também os grupos de oração, mas pouquíssimo viabilizam compartilhar de vida e cuidado mútuo. Então, a lógica da igreja que essa pessoa retrata, ela diz a seguinte: é uma lógica muito semelhante a alguém canta, alguém prega, pedidos são colocados e boa noite, até semana que vem. E ela acrescenta dizendo, além disso, desde dezembro estou sem ir na igreja devido ao agravamento da pandemia. E desde dezembro não recebi qualquer mensagem dos meus líderes, minimamente, para saberem como estou. E ela até diz que se sente egoísta porque, apesar dos seus pastores ou líderes não terem feito contato, ela tem outros amigos cristãos que fizeram contato com ela e disseram sentir a falta dela. Eu estou usando o feminino aqui, mas dela pessoa, a gente não sabe se é um homem ou uma mulher. E aí essa pessoa termina dizendo, eu gostaria de uma crítica construtiva, não quero fazer uma crítica como ofensa. O que vocês acham que eu preciso fazer nesse contexto e como eu posso contribuir para a minha igreja, aí aplicando a nossa conversa, está mais alinhada a essa espiritualidade que sai da superficialidade e vai na direção da profundidade, do propósito, do significado. Nessa breve descrição, quais são as disfunções que vocês identificam e o que você sugere para essa pessoa, para a igreja dessa pessoa? Como essa é tranquilinha, eu vou deixar com o Tiago. Ele é meu amigo, ele disse que é meu amigo.
Bom, eu sinto que é uma pessoa muito interessada, generosa, que deseja servir realmente ao Senhor e à sua comunidade. Mas a minha sensação é de frustração, porque ela se sente usada pela comunidade. Então, o meu conselho para essa pessoa seria, primeiro, se ainda não faz, que eu não sei, mas cuidar do seu relacionamento com o Pai, do jeito que a gente conversou aqui. De modo que tudo aquilo que você faça seja simplesmente uma expressão dessa relação com o Senhor, guiado pelos propósitos que você ouve do Senhor, né? Em segundo lugar, você, de maneira amorosa, como nós aprendemos até na mensagem do dia 15, né, de maneira madura, falar a verdade em amor para os seus líderes. E com relação à comunidade, eu acho que a comunidade precisa mudar o paradigma, porque parece uma comunidade muito pragmática, preocupada apenas em fazer as coisas de um jeito certo, e precisa mudar o paradigma para entender que nós estamos aqui em missão com o propósito dado por Deus e para manifestar o reino de Deus. E uma comunidade cristã, ela é fundamentalmente uma comunidade de cuidado pastoral também com os seus membros, aquelas pessoas que estão debaixo do seu cuidado. Então, essa comunidade precisa mudar o paradigma de uma igreja pragmática para uma comunidade cristã que manifeste o reino de Deus e o cuidado nesse reino. E me pareceu, Tiago, que ela descreve uma comunidade centrada no culto, né? Me chamou a atenção essa expressão, alguém canta, alguém prega, se escreve os pedidos de oração e boa noite. Eu diria, fazendo um link com a sua reflexão, é uma comunidade marcada pela impessoalidade, né? A impessoalidade, e assim, marcada pelo evento. Então, e na dimensão do discipulado de Cristo nas nossas vidas, existe o espaço da multidão, aonde talvez eu não tenha uma interação pessoal com o mestre ou com o pregador, mas existe o espaço dos grupos pequenos, aonde eu tenho relacionamentos de pessoas que cuidam de mim, que eu cuido e sou cuidado. E existe o relacionamento das conversas cruciais. Apesar de eu não ter contato com um pregador, talvez no momento da multidão, eu posso recorrer aos meus líderes, ou os meus líderes vêm ao meu encontro para terem conversas regulares e constantes para saber como eu estou. Então, eu achei que a descrição que ela faz é de um modelo de igreja centrada no evento, no culto. E, para mim, isso é uma disfuncionalidade. Né? E você, Augusto? Desculpa, Tiago, pode falar, não. E aí o Augusto complementa. Não, eu só ia dizer, é isso que eu quis dizer quando eu chamei de uma igreja pragmática. E para mim, assim, fica um gap, um vazio muito significativo. Lá atrás, eu até recebi mensagens de pessoas falando que estavam com saudade de mim, né? Mas qual que é a profundidade dessas relações? Eu acho que uma das coisas que a gente, inclusive, acho que vai conversar ao longo da série, para uma boa espiritualidade, para uma boa caminhada cristã, amizades reais, profundas, são fundamentais, né? Então, quando o pastor Ricardo ele traz essa dinâmica do grupo menor, onde pessoas compartilham vida, eu não vejo esse espaço como um espaço superficial na relação, onde as pessoas perguntam, como que você tá? Tá tudo bem. Semana foi corrida e parou aí, né? Não, é um espaço onde pessoas abrem algumas questões do coração, crescem juntas, fazem coisas juntas, ou ainda usando a imagem que a gente trouxe aqui no início do podcast, vão para a mesa cozinhar junto e tomar um cafezinho depois, enquanto estão conversando das coisas profundas e sérias do dia a dia, né? E eu não estou falando que amizades espirituais substituam a necessidade de conversas cruciais com pastores e mestres, tá? Eu acho que elas são complementares aí. E eu queria destacar que, assim, a descrição que essa pessoa faz mostra para mim o alto compromisso que ela tem em servir na comunidade local com os seus dons, né? Assim, eu queria ter
várias pessoas como ela, no nosso contexto da chácara, como temos, pessoas que mesmo em meio à pandemia não deixaram de servir, não deixaram de abençoar outras pessoas. Então, que Deus continue abençoando a caminhada dessa pessoa e motivando-a a continuar servindo, né? Cumprir o seu papel como discípulo. Agora, como o Tiago disse, talvez esse é um momento de repensar em muitas áreas da vida, e ela talvez tenha que marcar uma conversa com o seu pastor e ter uma conversa regada de amor e verdade. Verdade e amor, não pode faltar nem verdade nem amor nessa conversa. Aí dizer para esse pastor: olha, eu senti falta de um mero telefonema da liderança pastoral da igreja, e isso significa da equipe pastoral da igreja, para saber como é que eu estava. E talvez ela possa ser usada por Deus para mostrar para esse pastor a importância dos relacionamentos numa igreja. Uma igreja não pode ser construída baseada em eventos. Ela precisa ter a dimensão do relacionamento e do cuidado. Então, meu encorajamento para essa pessoa, que ela continue firme na caminhada e talvez tenha uma boa conversa com o seu pastor ou um dos pastores da equipe da sua igreja relacionada a esse tema, ok? Mais alguma coisa que vocês gostariam de complementar? Senão nós vamos caminhar para o nosso fechamento aqui. Acho que falamos bastante já hoje. É verdade. Joia, vocês se lembram qual é o tema da nossa próxima reflexão? Poderiam relembrar aí para a turma e desafiar a turma a participar? Eu acho que é reiniciando a carreira. Ok. Eu ouvi dizer que vai ser uma reflexão sobre José, e a importância nesse momento da gente se deslocar do paradigma do sucesso para o paradigma vocação. Então, você que está nos assistindo ou ouvindo, preste atenção, próximo domingo, às 9, às 11 e às 19 horas. Se você quer participar presencialmente, hoje ainda não está aberto, mas amanhã você pode fazer a sua reserva para participar presencialmente, ou você pode acompanhar online, às 9, às 11, às 19 horas. Lembrando que, a todo momento, você pode enviar sua pergunta aqui para o Chácara Talk, e nós vamos, com todo carinho, trabalhar a sua pergunta e procurar responder e ajudar você na caminhada, tá bom? Queria agradecer, pastor Tiago, pastor Ricardo Augusto, por esse tempo tão bom de reflexão, também ao Áquila, que está sempre nos apoiando na parte técnica, e quando surge uma pergunta difícil, ele aqui no chat coloca a resposta para a gente, então ele está sempre nos guiando nas boas respostas aqui, e eu desejo a todos vocês uma excelente semana e que Deus continue abençoando grandemente a sua caminhada. Até a próxima.